Glorificado é o nome do Senhor. E nós, queria pedir para pegar minha caneca de água ali, por favor. Nada vai nos separar do amor de Cristo. Amados irmãos, louvamos ao Senhor. Agora vamos para a palavra de Deus é que alimenta, a palavra de Deus é que traz libertação, a palavra de Deus é que muda vidas, a palavra de Deus é que traz um confronto para cada um de nós através do Espírito Santo. Então você vai abrir a tua Bíblia no livro de Tiago, capítulo de número 4. Tiago está lá depois de Coríntios, depois de Timóteo, está mais lá para o final, depois de Hebreus. Tiago está depois de Hebreus. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 1. Glória a Deus. Vai glorificando enquanto você procura. Graças a Deus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus de poder, Deus Santo de Israel. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor. Amém. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constituir-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Podeis vos assentar, dando glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Amados irmãos, eu estava deitado com as meninas ontem no quarto, enquanto os irmãos estavam no culto da praça. Eu fiquei com a Rebeca, estava gripada, com a Melissa, e enquanto a Melissa estava estudando para a prova, eu estava lendo a palavra do Senhor. E quando a Lucimara até chegou, eu ainda estava estudando um pouco ainda. E eu estava estudando este texto. Eu abri esse texto e comecei a ler esse texto. E esse texto vem nos dar algumas situações para a gente analisar sobre a nossa própria vida. Uma criança, quando nasce, ela precisa de todo cuidado, todo zelo, porque uma criança, ela se sente dor, ela não sabe dizer que dor é aquela. Se ela está com fome, ela não sabe dizer que está com fome. Se ela está com sede, ela não sabe dizer que está com sede. E aí, segundo os médicos, né, deve se amamentar até quantos anos, Vanessa? 6 meses. Não. É mais, né? Até 2 anos, né? E tal. Mas tem muitas mães que não amamentam até 2 anos. A partir dos 6 meses, eles começam ali a papinha, né? E tal. Tem mães que não dão leite, né? Tem mães que não produzem leite, e aí tem que tomar aquelas fórmulas e tal. Mas o que tem isso a ver com a nossa palavra? Essa palavra aqui não é leite. Essa palavra aqui é comida sólida para a igreja. Amém. Glória a Deus. O tempo do leite já passou, né? Hoje nós estamos alimentando de um alimento mais sólido, mais profundo.
né? A igreja precisa disso, de alimentos mais profundos, né? E nós estamos pregando aqui no livro de Tiago que já está no tempo da graça, né? A palavra diz que de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Às vezes eu paro para pensar, a gente está vendo lá aquelas guerras que estão tendo lá na Rússia com a Ucrânia, lá no Irã contra os Estados Unidos, e a gente fica imaginando a quem interessa uma disputa dessa. São milhões e milhões de dólares gastados ali, são milhões e milhões de dólares que poderia estar tirando a fome de muitas pessoas, e no entanto é armamento bélico um atrás do outro e etc e tal, aquele negócio todo. E aí a gente aqui no Brasil, que não tem nada a ver com aquela guerra de lá, a gente acaba pagando um preço por uma alta de combustível, por uma alta de gêneros alimentícios, por uma alta de produto de limpeza, de vestuário, de tudo. E as pessoas acham que, não, mas não tem nada a ver, a inflação é o país que está quebrado. Não, gente, também a má administração faz isso acontecer. Isso é em qualquer lugar, qualquer cidade que não for bem administrada, o poder econômico das pessoas que moram ali é fraco, é pequeno. Tem uma passagem na palavra que fala que como é que é mesmo, gente? Fugiu aqui agora. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. Nós somos o maior país cristão do mundo. Glória a Deus. Mas o nosso país vive afundado numa crise que não acaba de jeito nenhum. Mas por que isso? Porque o povo cristão verdadeiro, que é o cristão raiz, que é o cristão remanescente, que é o cristão de carregador de cruz, que é expulsador de demônio, que é aquele que ora pelos irmãos e eles são curados, é aqueles que saem pelas praças, pelas ruas evangelizando, que é o cristão que pega a Bíblia e saboreia o que está na palavra, é o cristão cheio do Espírito Santo. Não faz a maioria no nosso país. Porque se fizesse, a Bíblia fala, eu nunca vi um justo mendigar o pão. E quantas pessoas que estão dentro da casa do Senhor, que estão passando dificuldades, que estão passando lutas, que estão passando tudo, tem vontade de falar, eu não aguento mais, e etc e tal. Por quê? Porque nós estamos alimentando os nossos belos prazeres, as coisas que alimentam a nossa carne. E o que alimenta a nossa carne? Aquilo que me faz feliz. É isso que alimenta a minha carne. Tem um post que eu sempre postava no grupo da igreja, né? Que falava, tudo que te faz feliz. Eu esqueci, mas era mais ou menos assim. Tudo que te faz feliz não te traz confronto. Assinado, Satanás. Tudo aquilo que não te confronta na palavra de Deus, meu irmão, você pode ter certeza, tem um trem errado aí. Tem alguma coisa de errado acontecendo. Quando a palavra não te confronta, quando a sua mente, quando você já não sente mais compaixão, quando você não sente mais amor pelas pessoas, e aqui eu quero abrir uma aspa aqui. Uma coisa é você ter compaixão de alguém que quer mudança. E outra coisa é você ter compaixão de quem cuspiu no sacrifício de Jesus. Há uma diferença muito grande nisso aí. Quantas pessoas que nós conhecemos, que nós batalhamos, que nós ali oramos e tal, aquele negócio todo, falamos do amor de Cristo, fizemos de tudo, e a pessoa simplesmente vira umas costas do Senhor. Prefere uma mulher, prefere uma outra coisa, uma bebida, um pino de cocaína, prefere qualquer coisa, mas ele não quer saber de Jesus. E aí quando ele está numa situação já difícil, ele está tão afundado no lodo, que ele já não consegue enxergar a mão de Jesus, ele já não consegue enxergar a mão do Senhor. E aí eu lembro daquela passagem, né, quando Pedro anda sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Quando ele percebe a ventania ali, quando ele percebe assim que ele estava andando sobre as águas, ele assusta com aquilo.
E ele começa a afundar. Mas ele teve fé para caminhar. Mas quando ele começa a afundar, Jesus estende a mão e vem cá. Glória a Deus, aleluia. Vem aqui que você é meu. Vem aqui que você é meu, vem cá. E tal. E ele entra no barco. Glória a Deus. Nessa noite a palavra nos diz: cobiçais e nada tendes, matais e invejais. Eu quero dizer que a inveja corrói, come a carne e corrói os ossos. Muitas das vezes a pessoa acha que homicídio é só matar uma pessoa. Não. Homicídio na palavra de Deus também é odiar o seu irmão. Homicídio na palavra também é invejar o seu irmão. Tentar destruir o seu irmão com o poder da inveja. Tem gente que não pode chegar na casa do outro, que olha uma planta bonita, quando sai a planta morre. Tem gente que chega na casa do outro, tem um porco lá, grandão para matar, para fazer torresmo, para fazer as coisas, vai lá, me vende esse porco aí. Não, esse porco aqui é para minha família, nós vamos matar ele no Natal, ou nós vamos matar de semana que vem. No outro dia o porco aparece morto lá. Eu já vi isso acontecer. Tinha até um quadro no Zorro Total que tinha um cara lá, né, o Zeca Pimenteiro. Eu queria ter um negócio assim. Aí o negocinho vinha, pum, quebrava tudo. Eu conheci gente desse jeito, que não podia olhar para qualquer coisa que você tivesse, que ele te invejava. A pessoa às vezes ela tinha dinheiro, tinha carro bom, tinha carro do ano, mas ela invejava aquele que não tinha. Sabe por quê? Porque aquele que não tinha Jesus, tinha alegria no coração, e ele não tinha. Ele encostava a cabeça na parede, no travesseiro, e não tinha paz para dormir. E eu quero dizer que a inveja, muitas das vezes, ela está sentada ao nosso lado. Olha para o teu lado aí. Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Às vezes a inveja está sentada do teu lado. É misericórdia mesmo, porque isso dentro da igreja não podia acontecer, mas acontece. Quando o irmão é levantado, quando o irmão é convidado, igual o nosso irmão Maciel, para pregar lá em Alfenas, no final de semana, tem irmão que fica, poxa, podia ser eu, por que não é eu? Que o apóstolo não me dá a oportunidade? Mas peraí, o convite não partiu de mim, partiu de lá. Aí tem pessoas que ficam com ciúme, que ficam achando que, não, porque não sei o que, isso está errado, o irmão é cooperador, está no primeiro degrau. Quiçá, se Deus levantou o irmão para levar uma palavra lá amanhã, tem alguém lá esperando essa palavra. E talvez não é você que vai levar, você vai levar para outro lugar, ué, e tal. Então, a Bíblia está dizendo aqui, cobiçais e nada tendes, matais e invejais. Às vezes nós matamos as pessoas. No livro de Tiago mesmo fala, com a nossa própria língua. Matamos a pessoa com a nossa própria língua. Fulano de tal não presta. Eu vi uma situação aqui, quem estava comigo viu também. O próprio pai amaldiçoar o filho. Você é um vagabundo. Se você morrer, eu não estou nem aí. Se polícia te pegar, não estou nem aí. Se não sei o que, eu não estou nem aí. Eu falei, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Nós vimos, quem estava lá viu isso acontecer. Hoje nós tornamos a ovelha do Simário. De novo, a pessoa jogando uma maldição num amigo da gente. Mas está repreendido em nome de Jesus. Porque o crente, o cristão, ele tem uma armadura. E isso já foi ensinado aqui. Com uma espada eu ataco, com o sangue de Jesus eu me defendo. Glória a Deus. Agora, se eu ficar tomando burdoada, só burdoada, daqui a pouco eu não sou um soldado para lutar mais, velho. Por quê? Eu tenho todos os apetrechos, mas não uso. É a mesma coisa de eu vestir a minha farda de polícia, sair para a rua ali sem um armamento, sem um cacetete, sem uma algema. Vou prender um cara ali na rua, só na mão, o cara da 2 do Maciel. Aí não vai rolar, né? Não vai ter jeito não. Vai ter que fazer igual meu colega, dar um soco e corre, né? E tal. Aí a palavra vai dizer aqui ainda: viveis a lutar e a fazer guerras. Eu quero trazer esse viveis a lutar e a fazer guerras, eu quero trazer isso para o ambiente da igreja. E eu já preguei isso aqui uma vez, e eu vou falar de novo. Viveis a lutar e a fazer guerras. Eu não estou querendo hoje
não é nada direcionado a ninguém. Isso aqui é para a igreja. Por isso que eu falei que é alimento sólido. Isso não é direcionado a ninguém. Mas viveis a lutar. Estou lá, evangelizando, tal, correndo atrás, pregando a palavra e tal. Mas estou a fazer guerra. Por quê? Porque eu estou em contenda com meu irmão. Estou em contenda. Eu chego perto do irmão, falo uma coisa que não deveria ser falada, coisas que nós falamos num ambiente seguro, como nos 2 vídeos que eu mandei lá no grupo. Aquilo lá não é para se explanar. Aquilo é para a igreja. E eu sei, não estou falando que alguém explanou, não, porque eu nem sei se explanou ou está explanado, não sei. Mas estou falando que eu ainda coloquei lá, né? Esse vídeo não é para explanar para ninguém, é para a igreja, para o corpo de Cristo que está ali no grupo. Então o que acontece? As pessoas querem trabalhar muito para o Senhor, mas acabam metendo os pés pelas mãos, porque são fofoqueiras, futriqueiras, invejosas, são pessoas que querem tudo que é do outro, são pessoas que não se contentam com o que o Senhor está fazendo naquele momento na vida dela e não entendem que aquilo é um processo. Todos nós aqui passamos por um processo. Apesar de eu ter pavor dessa palavra, mas todo mundo aqui passa por um processo, e deserto tem começo, meio e fim, meu irmão. Não existe você entrar com o pé no deserto aqui e dar um passo e você sair no final dele, não. Você vai ter que enfrentar o sol quente de dia e o frio da madrugada. É assim que você vai ser moldado. Eu fico imaginando como é que era a pele daquele povo que andava com Jesus, a pele daquele povo que andava com Moisés. Eu fico que devia ser igual um casco de tartaruga, de tão duro que era. Porque trabalhava o dia inteiro fazendo tijolo, fazendo aquelas banhadas lá do faraó, descansava pouco, comia mal. E quando eles saem do Egito, na primeira oportunidade, eles queriam voltar a comer cebola de novo. E tem gente que quer voltar para o mundão para comer cebola, para sofrer lá. Tem gente que fica 200 anos dentro da igreja. E aí a gente pergunta, conta um testemunho. Não tem testemunho para contar, nada está acontecendo, nada. Eu acho impossível, porque todo dia nós vivemos uma experiência com Deus. Todos os dias. Quando você ora por uma pessoa, você intercede por uma pessoa, e às vezes você grava um áudio, como eu tenho esse costume de fazer, Maciel tem esse costume de fazer, só a gente sabe o que aconteceu com quem ouviu lá na frente. Quantos feedbacks eu já recebi? Acredito que o Maciel também deve ter recebido muito, né, Maciel? Porque assim, eu tenho esse costume. Eu não estou falando que você tem a obrigação de fazer isso. Eu, Maciel, a gente faz isso, né, Maciel? A gente ora, a gente manda palavra, a gente faz as coisas. E é para muita gente. Eu acho que as minhas orações, assim, se eu for contar a lista de transmissão mais os grupos, vão atingir no mínimo umas 500 pessoas, no mínimo, porque são vários grupos, né? Fora as que são repassadas. E vocês podem ter certeza que são repassadas. Amém. São repassadas. Tem pessoas que ouvem a mesma oração 5, 6 vezes. São repassadas. Então, às vezes, nós perdemos tanto tempo olhando cisquinho no olho do irmão, esquecendo da trave do nosso olho. E isso, eu falo isso cortando na carne, a começar em mim mesmo. Às vezes eu tenho no meu coração, gente, nós precisamos, fulano tem que mudar. Mas fulano não quer mudar. A gente está vendo o que está acontecendo, mas às vezes nós estamos olhando com os olhos carnais. E só quem passa por determinadas coisas é que sabe o que está acontecendo. Não tem como a gente adivinhar, porque nós não somos adivinhos, né? Porque se fosse alguém for adivinho aí, já falo que eu já vou pôr a mão na cabeça para repreender já. Então vamos repreender esse espírito de adivinho aí, né? E vou te chamar de adivinho de Araque. Você não ganhou na loteria, vou te chamar de Araque. Não tendes, porque não pedis. Ou seja, nós podemos pedir. Nós temos que pedir. A palavra fala, não tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Aí bateu na cara de muita gente. Quantos estão orando aí, ó,
Faz tempo, Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, tal. Eu preciso de um carro, eu preciso de um carro para ir para a igreja, eu preciso de uma casa para morar, eu preciso de saúde, eu preciso não sei do que. Mas você não pede nada que é espiritual. Você quer uma coisa somente para você esbanjar. Quem tem carro aqui sabe que carro é uma segunda família. E às vezes você não tem, você está faltando o que comer dentro de casa direito, mas você está orando, eu quero um carro. E olha que eu acabei de falar, acho que eu falei lá para trás, não falei não. Nós nunca vamos ver um justo mendigar o pão. Mas até que ponto nós temos usado da justiça de Deus? Porque a palavra fala o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas acrescentadas. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. O prazer está na carne. E aí a gente fica, a gente olha Tiago falando isso aqui, como a profundidade disso aqui que ele está falando. Ele está falando aqui, Senhor, eu estou pedindo ao Senhor, eu quero ter um filho, eu quero criar um filho, eu quero ter um desejo de ser mãe, tenho um desejo de ser pai, tenho um desejo disso, daquilo, outro. Mas aí eu pergunto para você, e a sua intimidade com Deus? Ela é suficientemente alicerçada para você ser pai e mãe? Ela é alicerçada, você como sacerdote do lar, seu marido como sacerdote do lar, e você como uma mulher que é auxiliadora dele, esteio da casa? Ai, Senhor, eu quero muito fazer missões. Eu ria da Maria Eduarda quando ela falava, eu quero ir para a África. Quero ir para a África fazer missões. Aí eu perguntei para ela um dia, mas você está preparada para passar pó na cara lá? Poeira pura, filho. Tem gente lá passando vales e vales, mas está lá. E quantos lugares no Brasil que precisam ser evangelizados e nós estamos aqui acomodados? Quer saber de um lugar que precisa de muito evangelismo? Botelhos, a cidade que nós moramos. Quantas pessoas estão aí, amigo aí, vivendo um mundo de ilusão aí, e nós estamos calados. Fazemos um culto na praça na semana, somos apedrejados por fazer esse culto lá, mas nós não desistimos. Estamos lá, mas está na hora de nós voltarmos a fazer o evangelismo que nós fazíamos parando os carros na rua. Está na hora de nós voltar a fazer o evangelismo, Maciel vestido de Jesus, com a cruz, e nós fazer o evangelismo lá de novo. Está na hora de chegar, igual o Edinho chegou lá no Frater, lá, Jesus te ama, não sei o que lá, e falou lá com o pessoal lá, e todo mundo ficou olhando, assustado, porque o povo não espera isso. Você vê alguém fazendo isso aqui? Responde, gente. Não. Vocês não viram? Então vamos fazer. Se você não vê, vamos fazer, vamos tirar a nossa capa de invisibilidade e vamos sair para as ruas. E a palavra do Senhor vai dizer ainda: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ô gente, pelo amor de Deus, não tem coisa mais clara e objetiva do que essa frase aqui não. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Se você tiver amizade com o mundo, isso quer dizer que você não morreu para o mundo. Então quer dizer que você não nasceu para Cristo de novo. E se você não nasceu para Cristo, meu irmão, você está morto aí. Você está morto, você é um zumbi andando aí, Não sou de assistir essas coisas não, mas propaganda a gente às vezes vê, né? Quando assiste televisão. Você está igual aquele The Walking Dead lá, aquele zumbi que fica andando no meio da... Você está morto aí. Aí, a luz de Cristo chega até você, para iluminar o teu caminho, para que você possa seguir o caminho certo. E você faz isso para a luz. Ou senão você faz assim, Por quê? Porque o brilho de Jesus é muito forte, é muito grande. E aí você
acha que ser amigo do mundo é melhor do que ser amigo de Deus. E aí talvez você só vai se lembrar disso quando Jesus vier buscar a sua noiva, vier buscar a igreja, e você perceber que você não foi, porque você ficou com um pé lá, um pé cá, em cima do muro. O muro já é do diabo, porque quem está em cima do muro é porque não sabe o que quer. Concorda comigo? Sim. Conte comigo aí. Amém. Não sabe o que quer, né? Aí a Bíblia e a palavra vai dizer assim, ó: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Amados, o Espírito Santo, ele nos ama tanto que ele tem ciúme de nós. O Espírito Santo, por que a palavra fala? A Bíblia não fala de entristecer. A Bíblia fala de entristecer, que nós, com as nossas atitudes e ações, nós podemos entristecer quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Aqui eu não estou falando de blasfêmia, não. Estou falando de entristecer. E como é que eu entristeço o Espírito Santo? Quando eu peco. Quando eu não luto contra a minha carne. Quando eu não milito contra a minha carne, eu preciso militar contra a minha carne. Por quê? Porque se eu não militar contra a minha carne, ela vai sobrepor sobre o meu espírito. A minha carne, se ela falar mais alta, se a carne de cada um de nós falasse mais alto, o último lugar que nós estaríamos era aqui. O último lugar que você pensaria em estar era aqui, na igreja. Você está aqui porque o teu espírito está se alinhando com o Espírito Santo. Nós falamos sempre que você está em construção. Cada dia o Espírito Santo ele vai trabalhando na nossa vida. Eu conversava com o pastor Altiverto e eu falava para ele, olha, eu estou cada dia mais procurando me desprender das coisas materiais. Se Deus quiser, for da vontade de Deus que eu tenha uma van para a igreja, glória a Deus. Se Deus quiser que eu tenha um carro grande para carregar mais irmãos, glória a Deus. Mas se Deus quiser que eu fique com esse carro e com esse aí, eu estou satisfeito também. Acabou. Está me levando, está me trazendo. Estou fazendo a obra, viajo, fazemos a obra. Então eu estou procurando me desapegar dessas coisas. Eu não quero nada para ficar esbanjando dos outros, não. Tem uma coisa, irmãos. Eu estava conversando com esse pastor e a gente estava falando, né, sobre a vida pastoral mesmo. Ele é mais velho do que eu. Eu tenho uma coisa que é comigo e a minha família sabe disso. Se eu estiver mentindo, eles podem. Se eu estiver mentindo, o Senhor pode encerrar minha vida aqui. E vocês podem perguntar à minha esposa. Eu não tenho coragem de ter. Eu não tenho essa coragem. 500 mil na minha conta. Ir lá comprar um carro de 450 mil para passear numa cidade que nem essa aqui, para andar aqui. Mas é porque eu não tenho coragem, porque eu acho que parou. Eu não tenho coragem porque eu acho um desrespeito com os meus irmãos que estão aqui. Com meus irmãos que são assalariados, com meus irmãos que passam luta. E claro, se o Senhor permitir ter um carro melhor, amém. Mas eu ficar pedindo para esbanjar só para mostrar para os outros que eu tenho, não. Sempre gostei de carro grande, mas para carregar muita gente. Bagageiro grande, porque eu sempre vendia as coisas. Era roupa, era calçado, era isso. Nós lotava aquele trem e saía vendendo. Então, assim, eu não tenho essa coragem. Eu não tenho essa coragem de simplesmente falar assim, vamos fazer, irmãos, vamos fazer um jantar na igreja e nós vamos cobrar R$150 de cada um.
Eu não tenho coragem, eu conheço a realidade de todo mundo aqui. Não tenho coragem. Prefiro falar para os irmãos, ó, vamos fazer assim, vai dar R$20 para cada um, o resto a gente dá um jeito, inteira. Quantas vezes nós fizemos isso aqui? Todo mundo comeu, satisfeito, levou para casa. Nossa comunhão desse final de semana, eu vi tanta coisa que sobrou. Que sobrou aqui, o Edinho levou, o Natalício levou, Tita levou, acho que Lária levou também, né? E tal. Você levou também, Maria? Levou. Quanta coisa tinha aqui? E nós comemos, bebemos à vontade, ninguém ficou sem comer e beber, e ficamos todos em paz, em comunhão. Isso é unidade, irmãos. A dor do meu irmão é a minha dor também. E aí a palavra vai dizer, é com ciúme que por nós anseia o Espírito Santo que ele fez habitar em nós. Então, quando o inimigo fica te gritando, vem cá, eu estava conversando isso com o Edinho hoje, né? Não, aqui um copinho de cerveja aqui. Aposto, tem ninguém vendo não, bebe aí um copinho de cerveja e tal. Eu não posso, eu sei que eu não posso. Eu estou liberto, eu sei que eu estou liberto. Mas eu sei também que se eu tentar, a Bíblia fala, não tentarás o Senhor teu Deus. E eu sei que se eu tomasse um copo de cerveja, eu vi do lobisomem. Eu fico louco. Então eu estou repreendendo isso aí em nome de Jesus. Mas vocês acham que o inimigo não tenta, não? Quantas vezes, uns 5, 6 anos depois, já falei isso aqui, depois que eu tinha parado de beber, eu acordava de manhã, suando, com gosto de cerveja na boca, um calorão lascado, para vir aquele negócio, barulho, até cerveja, escutava assim, louvado seja Deus, que no dia que Deus me libertou, libertou mesmo, não foi meia boca não, libertou mesmo. E o Espírito Santo, irmãos, ele nos ama tanto que quando nós estamos na fase mais negra da nossa vida, mais difícil, mais atolado, mais que a gente não tem mais lágrima para chorar, a gente não tem mais o que falar para Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu quero dizer para vocês uma coisa, tem gente que confunde essas coisas. A Bíblia fala que nós temos assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes advogado no céu, Jesus Cristo o justo. Advogado faz o quê? Defende. E a palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Coisas, palavras que nós nem sabemos o que é. Gemidos inexprimíveis. É como se ele chegasse na profundeza do Altíssimo e gemesse de dor por você, Natália, por você, João Paulo, por cada um de nós. E a palavra ainda vai nos dizer, antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quantas vezes nós já vimos isso dentro da casa do Senhor? Gente com ego inflado. Se ele passasse debaixo de um pé de laranja, um espinho daquele estourava, ele saiu voando, de tão inchado que estava o ego da pessoa. O nariz, em vez de ser aqui, era aqui, porque o nariz já era para o alto assim. Aí acontecia, e sempre queria aparecer nos momentos que tinha uma festividade na igreja, queria aparecer nos momentos que a igreja estava fazendo alguma coisa na rua. Eu quero ser o primeiro a chegar, não, porque pode contar comigo. Gente, uma coisa que desde o nascimento dessa igreja eu tenho falado, ou nós crescemos juntos, na palavra, na unidade, na comunhão, ou não existe igreja. Nós temos que ser, Deus ele não olha eu aqui, eu sei aqui, o fulano aqui, não. Mas você pode ter certeza que aquele que está ministrando a palavra, que está trazendo o ensinamento, a quem muito é dado, muito será cobrado. Tem pessoas que são teólogos famosíssimos e tal, se eles ensinaram alguma coisa para a nossa geração,
o Senhor vai cobrar deles, com certeza. Se eu aqui ensinei alguma coisa errada para os irmãos, o Senhor vai cobrar de mim também. Agora, pode acontecer sim de termos um entendimento em determinado tempo e depois alguém vir nos ensinar e a gente vir corrigir o que a gente falou de errado. Isso pode acontecer, porque cada dia que você estuda é um aprendizado novo. E Deus, aqui está falando, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Todo mundo que se porta com humildade diante de Deus, ele é exaltado. Ele é exaltado, seja onde for. Não estou falando só de dentro da igreja, não, mas é no trabalho. É lá na família dele. Nossa, fulano é tão legal, cara. Poxa, fulano tem uma vida tão bacana. Nossa, fulano é... e tal. Ontem eu conversava com um grupo, até o Edinho viu hoje, um grupo de amigos, que tem uma menina lá, a Juliana. Nós somos amigos há 48 anos. Nós fizemos, na nossa época, a gente ia com 3 anos para o Jardim da Infância. Eu e a Juliana, nós saímos, e tinha mais alguns, mas assim, que está no grupo lá, era a Juliana. Nós saímos do Jardim da Infância, fomos para o pré, na mesma escola, estudamos muitos anos juntos, e por isso que eu falo que eu não concordo com o que acontece aqui em Botelhos, quando chega no final do ano, trocam os alunos de sala, porque eles não pegam vínculo. Deixa eu falar uma coisa para você, a Bíblia fala o quê? Maldito o homem. Você está achando que ele está falando de outro homem? Sim ou não? Sim ou não? Quem acha que ele está falando de outro homem? Não. Sabe de quem que ele está falando? De você mesmo. Maldito é você que confia em você mesmo. Por quê? Porque a Bíblia fala assim: ama o amigo, e na adversidade nasce o irmão. A Bíblia é muito clara sobre julgo desigual. Ela fala: ó, não entrai-vos em julgo desigual. Ali ela está te falando já. Mas o maldito é o homem que confia no próprio homem. Ele está falando de você. Quando você acha que, não, porque eu sei tudo da Bíblia e tal, você está pondo aquilo que o Espírito Santo poderia te dar, você está querendo ler, só pegar a letra e pregar a palavra, sem direção do Espírito Santo. Não, porque eu oro e a pessoa é liberta, porque eu oro a pessoa é curada. Peraí, esses sinais acompanharão os que creem. Então, meu irmão, não fica achando que é o outro lá não, porque Jesus falou que a gente tem que amar o próximo. E quem que é o teu próximo? Tem gente que não sabe quem é o próximo dele. Tem gente que acha que o próximo dele, por exemplo, é eu e a minha mulher, só nós dois, é ela que é minha próxima. Não. As pessoas não sabem hoje distinguir quem é próximo, quem não é. Todo mundo que é filho da criação, ele é o seu próximo. Por isso que nós devemos ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E a palavra vai dizer: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Eu quero me sujeitar a Deus. Mas como fazer isso? Me humilhando aos pés do Senhor, entrando no Santo dos Santos, não com vãs palavras, mas com amor, com zelo por aquilo que o Senhor tem nos ensinado a cada dia. Eu quero entrar no Santo dos Santos, pedindo ao Senhor, como aquela viúva que ofertou 2 moedinhas, e o outro foi lá e entregou 1.000 milhões lá e tal, e Jesus só olhando. Jesus pergunta: quem que ofereceu mais? E aí os discípulos, tá bom. Ele fala: foi aquela mulher que deu aquelas 2 moedinhas. Por quê? Porque ela deu tudo. Então, sujeitar a Deus é eu me entregar por total, por inteiro, sem ressalva, sem medo de mergulhar no Espírito Santo, sem medo de mergulhar no Senhor.
É sujeitar tudo que o Senhor tiver para você passar. Senhor, com o Senhor eu passo, porque no Salmo 23 fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Então, ó, tô agarrado no Senhor. A Bíblia fala que Jacó, ele sonhou com a escada. E a Bíblia fala que ele lutou com ele a noite inteira. E Jacó saiu lá depois, mancando. Não saiu? Mas ele saiu o quê? Abençoado, fala mais alto. Abençoado. Lutou a noite inteira. Saiu manco, mas saiu abençoado. Às vezes você não sai abençoado, sabe por quê na peleja? Porque na primeira oportunidade você larga a mão do Senhor. Na primeira oportunidade você vaza, você vai para o caminho, começa a querer caçar atalho. Computador que fica dando atalho para você entrar aí, geralmente é vírus. Aí você entra, pega um atalho e pega um vírus lá ainda morre lá ainda com esse vírus. Resistir ao diabo. Como é que eu resisto ao diabo? Entendendo, vivendo o sacrifício de Jesus na cruz. Pelo nome de Jesus que eu venço o diabo. Resistindo às tentações que vem todos os dias, que todo mundo aqui é tentado. Não vem falar que você não é tentado não, porque senão vai ser igual aquele meme, né? Ali vai a mulher sem pecado, porque o pecado está na carne, ela só tem osso, né? Aí daqui a pouco nós vamos falar isso aqui e tal. Então não é assim, é resistir mesmo. E resistir dói, irmãos. Porque o diabo vem com cada prato pra gente, que nossa, você olha por cima assim, é pernil, é churrasco, é salpicão, é não sei mais o que, para quem gosta aí é estrogonofe, é esses negócios tudo, mas por baixo é pura varejeira, por baixo é pura podridão, que é as larvas brancas assim, é puro aquilo lá. E tem gente que prefere comer a comida da lavagem, prefere comer aquilo lá do que comer o maná do Senhor. Porque eu estava vendo uma pregação, achei interessante. Por que o Senhor fala assim? Ó, pega o maná de segunda a sexta e come. Todo dia o maná caía, não caía? Sim. Mas o que ele falou? Não guarda de um dia para o outro. Na sexta, pega porção dobrada, que dê para todo mundo comer. Quem pegou em dias alternados e guardou para outro dia, o que aconteceu com o maná? Bichou. Mas acontece que aquele que pegava no final, todos os dias, o maná, ele comia o maná fresco. E no final de semana ele também tinha um maná fresco para comer. Então quem é obediente, come comida boa todo dia. Quem é desobediente, vai comer coisa bichada aí. Vai comer coisa bichada. Então a presença do Senhor na sua vida, quando você resiste ao diabo, é como se o maná renovasse na sua vida, porque você sujeitou a Deus, resistiu ao diabo, então ele não pôde tocar no seu maná. Se ele não pôde tocar no seu maná, você vai poder comer o maná satisfeito. E a palavra vai dizer: e o diabo fugirá de vós. Isso é para aquele que está cheio do Espírito Santo, para aquele que usa a espada dele para atacar quando o inimigo vem. Ele não fica só ali se defendendo, ele ataca também e tal. E quando o diabo chega nesse ponto aí de fugir de você, meu irmão, isso é porque a tua intimidade com o Senhor está lá em cima. Aleluia. E a palavra vai dizer: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Então, para chegar a Deus eu preciso o quê? Como que eu chego até Deus? Jesus deixou lá no livro de Mateus. Eu preciso orar. Mas antes de orar, eu preciso, quem sabe, dou-lhe uma, dou-lhe duas, eu preciso vigiar. A palavra fala: vigiai e orai. Se eu não vigiar, meu irmão,
eu falo, né? Se você não vigia, você vai orar pelas consequências dos teus atos. Mas quando você está vigilante ali, ó, você está vigilante e você entra num processo de oração, aí vem Salmo 91. Aos teus anjos darei ordem a teu respeito. Aleluia. Você está vigiando lá e está orando, mas os anjos do Senhor estão ali em volta de ti. Aleluia. Decanta labanai, ribalabanai. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, ou seja, coração duro, coração que pensa uma coisa e fica com aquilo, fica deixando a alma falar mais alto. Limpai o coração. O que eu sempre falo? Que o Espírito Santo primeiro ele entra e dá uma limpada, porque ele não vai cear com você. O Senhor não vai cear com você, não há mesa suja não, meu irmão. Primeiro ele vai dar uma limpada, né? Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto. Às vezes eu fico imaginando, você já parou para pensar quanto tempo tem que você não chora na presença do Senhor? Quanto tempo tem que você não derrama lágrimas diante do Senhor? É como se você tivesse acostumado a vir para o culto. Você acostumou a vir para o culto. Você não tem outro lugar para ir, eu vou para o culto. E tem muita gente que é assim. Às vezes você não chora derramando lágrimas, mas só Deus sabe o que o teu coração está passando. E a palavra vai dizer: converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Quando nós entregamos tudo na mão de Deus, começamos a aprender essa dependência de Deus, a viver essa dependência de Deus. Problemas todos nós temos. Como é que o Fausto posta lá? Problema todo mundo tem. Cada um. Dias tristes todo mundo tem, mas cada um não é direito. Acho que é problemas todo mundo tem, mas cada um cuida do seu, não é? Cada um. Eu não posso querer cuidar do teu problema, né? Eu não posso querer cuidar do teu problema se você não me dá abertura para te ajudar. Como pastor, como apóstolo, cabe a mim. Você está bem? Como é que você está passando? Conversar, e aí? Cabe a mim fazer isso. Agora, você só se abre se você quiser, porque adivinha eu não sou, guru eu não sou. E a gente tem que começar a entender, irmãos, e a ter essa unidade na igreja, de ter a confiança de poder nos desabafar uns com os outros. E tal, de desabafar uns com os outros. E a gente fica olhando certas coisas e a gente vê que tem muita gente ainda presa no passado. Está com amarras no passado. E o Senhor não quer isso. O pessoal fica fazendo, vamos fazer uma corrente de oração. Está amarrado no nome de Jesus, esse negócio de corrente. Se Jesus veio para libertar os cativos, eu vou ficar fazendo corrente? Vamos fazer uma corrente em prol de não sei o que. Eu não, estou fora. Um dia eu postei no Facebook assim, não me manda negócio de jogo, de corrente, esses tem que eu não participo dessas coisas não. Jesus veio para libertar os cativos, meus irmãos. Jesus veio para tirar o gema. Jesus não veio aqui para correntar ninguém não. Aleluia. Não veio para correntar você não, para te algemar não. Nós já estamos ligados na videira pelo sangue de Jesus. Aleluia, não preciso de corrente para me acorrentar não. A minha mente já está cativa no Senhor, não preciso de corrente para acorrentar a minha mente não. Decanta labanai, ribalabanai. A gente tem que começar a alimentar desse arroz com feijão, frango com quiabo, jiló e tal, e botar isso para dentro e ter sustância para caminhar no caminho do Senhor. E parar de ficar querendo comer só frutinha, querendo comer só não sei o que, não. É alimento sólido. Por isso que eu disse, alimento para a igreja.
Alimento para a igreja alimentar e botar em prática. O homem ser sacerdote da sua casa. Se você não é sacerdote da tua casa, você está fora da palavra. A mulher ser o esteio da casa. Se você não for, você está fora da palavra. Você precisa entender, meu irmão, que você precisa, o servo de Deus, ele tem que ser um homem que ora, de oração, a qualquer hora do dia ou da noite. Sabe por quê? Porque vai ter, igual já aconteceu comigo, quando o Simara, às vezes comigo sozinho, eu estava fazendo uma coisa, toda vez já a pessoa tem que falar, ora por mim, eu não estou aguentando mais, eu estou a ponto de suicidar, ora por mim. E aí você vai falar o quê? Eu tenho vergonha, eu não sei, não tenho coragem não. Eu não sei orar, não entra na minha cabeça esse negócio da pessoa falar que não sabe orar. Você conta piada, você conversa, você bate papo e não sabe orar? Lá em casa, todos os dias praticamente, quase todos os dias, não vou falar todos, porque tem dia que o Simara ora sozinho com as meninas, mas quase todas as noites nós oramos junto lá no quarto, eu, ela e as meninas. Por quê? Elas têm que pegar o ritmo desde novinha, de orar, de buscar a Deus. Hoje a Maria Eduarda estava falando para mim assim, eu tenho uma mania de conversar sozinho, né? Aí a Maria Eduarda estava falando, o que você está falando aí, que ela estava no banco de trás? Eu estou conversando sozinho, filho, eu prego para mim mesmo, eu desabafo com mim mesmo, tem coisa que tem hora que eu dou uns gritos dentro do carro e tal, é meu jeito de extravasar, porque se eu for extravasar tudo aqui em cima de vocês não iam aguentar não, ué. Tem dia que nem eu estou aguentando eu direito. Tem dia que eu preciso extravasar. Pôr para fora. Eu quero gritar, eu quero falar sozinho, eu converso comigo mesmo. Eu conto o caso para mim mesmo, que eu já contei 500 vezes aqui. É meu jeito. Então eu saio andando para a rua, afora, eu saio falando sozinho. Às vezes a pessoa acha que esse cara é doido, falando sozinho ali e tal. Mas às vezes eu estou ali também, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha vida. Porque sem a misericórdia do Senhor nas nossas vidas, nós não somos nada. Não somos nada. Então, irmãos, eu quero dizer para todos os homens aqui, um desafio para todos os homens, o mesmo que eu fiz para as mulheres ontem, que eu só vi 2 postar lá. Mas era ontem, né? Você postou hoje, mas eu falei ontem, né? E tal. Todo homem postar lá no seu status do WhatsApp. Eu vou mandar lá no grupo hoje. Daqui a pouco eu vou postar lá. Quero ver você postar nos seus status ainda hoje à noite. Eu sou um homem guerreiro, chamado por Deus para fazer a obra do Senhor. Eu vou bolar a frase lá e vocês vão postar lá no grupo de vocês. E tal, lá no status do WhatsApp, que é onde mais os outros te vê, para que você possa mostrar para todo mundo, você não tem vergonha do Senhor não, você não tem vergonha do Senhor não, e o próprio Deus falou para nós sujeitarmos a Ele. Quem se achegar a Ele, Ele vai se achegar a nós. Amém? Até aqui a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, que Deus possa trazer alimento, que esse alimento seja sólido para a sua vida, não um leitinho, mas seja um alimento sólido, que esse alimento você distribua, que a gente tem que parar com esse negócio de ficar comendo, só inchando e não distribuir também. Tem que começar a distribuir aquilo que come, tem que pôr em prática e distribuir aquilo que come. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.